Olá pessoal, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre porcentagem, tudo bem? Vamos falar a princípio sobre os conceitos básicos de porcentagem. Bom, a porcentagem é um assunto super importante aí, porque ele está completamente inserido no nosso cotidiano, né? Então, olha aqui, o jornal Folha de São Paulo, né? Se você observar aqui a capa, ele diz: consultas em impostos de saúde caem 21%. Ou seja, a porcentagem está completamente inserida no nosso cotidiano, em notícias, no restaurante, etc. Né? Bom, o que é a porcentagem em si? Porcentagem, ela possui um símbolo, né? Qual é o símbolo da porcentagem? É esse símbolo aí que você viu na notícia. Símbolo de porcentagem é esse símbolo, né? Então, vamos imaginar o seguinte: um número em porcentagem, um número x% em porcentagem, isso representa a fração x sobre 100, ou seja, x%, tudo bem? X sobre 100, x%. Essa é a ideia da porcentagem, né? O número porcentual representa x%. Então, olha só, se você pegar a notícia da Folha de São Paulo, 21% em São Paulo, né? O que representa esse 21%? Isso é a mesma coisa que 21 sobre 100. Pois é. Aqui, olha só, nós temos duas maneiras de representação. A representação percentual e a representação na forma de fração. Só que, além disso, eu posso escrever esse 21% na forma decimal, ou seja, 0,21, tudo bem? Então, vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, o número 3%, quem que é esse 3%? 3% é 3 sobre 100, né? Que na forma decimal fica aí 0,03. Tudo bem? Então, olha só, eu consigo representar um número em porcentagem, na forma de fração e também em número decimal. Então, por exemplo, né, se eu pegar aqui o número percentual 45%, 45%, na forma de fração, isso ficaria 45 sobre 100, né? 45 sobre 100, que é possível simplificar, né? 45 sobre 100 é a mesma coisa que dividindo por 5, isso é a mesma coisa que 9 sobre 20, né? É a fração 9 sobre 20. 9 em cada 20, tudo bem? Em decimal, 45% é a mesma coisa que 0,45, tudo bem? Bom, legal. A gente pode trabalhar um pouquinho com alguns exercícios, alguns exemplos, né, de porcentagem, né? Por exemplo, qual é a porcentagem de 4 sobre 25? O que quer dizer isso, né? Qual é a taxa percentual de 4 sobre 25? Ou seja, 4 sobre 25 é uma fração. Isso representa uma taxa percentual x sobre 100. Legal? Bom, como que eu posso resolver isso então, né? Primeira coisa, posso multiplicar em cruz isso, né? Então, 25x é igual a 100 vezes 4, tudo bem? Ou seja, 25x é igual a 100 sobre 4, que eu esqueci do x, né? Vamos consertar aqui. 25x igual a 100 sobre 4. Ou seja, o x será igual a 100 vezes 4, 400, né? Dividido por 25, certo ou não? 400 dividido por 25. E 400 dividido por 25 vai dar quanto isso, gente? 16. 16 o quê? Por cento. Então, 4 sobre 25 é igual a 4 sobre 100, que equivale à taxa percentual de 16%. Qual é a porcentagem de 20 sobre 10? A mesma coisa, né? 20 sobre 10 é a mesma coisa que x sobre 100. Multiplicou em cruz, o que vai acontecer então? 10x igual a 20 vezes 100. Ou seja, quem será o nosso x aqui, né? Quem será o nosso x? 2.000, né? 2.000, que é 20 vezes 100, dividido por 10, ou seja, 200%. Tudo bem? Bom, bacana. Só que eu também posso fazer aí algumas representações, né? Por exemplo, 14%
é a mesma coisa que 14 sobre 100, que é equivalente ao número decimal 0,14. Legal? Quem que é o 120%? 120% é a mesma coisa que 120 sobre 100, né? Que é equivalente a, tem dois zeros aqui embaixo, a vírgula anda duas casas para a esquerda, né? 1,2. Legal? Bom, posso calcular um pouquinho mais sobre porcentagem? Olha só, 30% de 120. O que quer dizer isso, né? Esse D aqui, ó, esse D representa a multiplicação, tudo bem? Então, escrever 30% de 120 é equivalente a escrever 30 sobre 100 vezes 120. Tudo bem? Bom, legal. Aqui eu posso simplificar, né? Esse zero com esse zero, esse outro zero com esse outro zero. Então eu só preciso fazer a conta 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Legal? 3 vezes 12, 36, né? Legal, bacana. Raiz quadrada de 64%. Olha, para eu calcular a raiz quadrada de 64%, eu sei que você vai pensar que dá 8%, mas toma cuidado, né? Raiz de quadrada de 64%, o que você precisa fazer antes? É transformar essa porcentagem em fração. Então fica raiz quadrada de 64 sobre 100, né? Que é a mesma coisa que a raiz de 64 sobre a raiz quadrada de 100, ou seja, raiz de 64 é 8, 8 sobre raiz de 100, que é a mesma coisa que 10. 8 sobre 10, né? 8 sobre 10 é equivalente ao número decimal 0,8. Legal. Só que esse 0,8 representa em porcentagem quem? 80%. Tudo bem? Bom, tem dois exercícios aí. Divirtam-se.